E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês, gente? Sou o professor Rafael Ramon, professor de matemática de vocês. Nós vamos dar início à nossa aula de hoje. Eu queria que vocês pegassem todo o material necessário, papel, caneta, lápis, borracha, para que a gente pudesse dar início à nossa aula. Então, o que é que a gente vai aprender nessa aula de hoje, gente? Bem, nós vamos aprender a resolver equações do primeiro grau usando as propriedades da igualdade e o princípio da equivalência. Então, em aulas anteriores, nós trabalhamos justamente com essa ideia de resolução de equações do primeiro grau, envolvendo justamente os princípios da equivalência. Então, você lembra como se resolve uma equação do primeiro grau, gente? Você sabe resolver situações, problemas, utilizando a equação? Então, relembrando um pouco das outras aulas, das aulas anteriores, o que é que a gente estava trabalhando? Nós estávamos trabalhando com uma interpretação dos nossos problemas, transformando essa linguagem através de sentenças em palavras para uma linguagem matemática. Então, o que é que a gente fazia? A gente trabalhava com sentenças de palavras transformadas em sentenças matemáticas. E assim a gente conseguia raciocinar um pouco a respeito do nosso problema e definir uma resolução para ele. E aí, para iniciar a nossa aula, a gente vai somente trabalhar com resolução de problemas que envolve justamente essa ideia de equação do primeiro grau. Nós vamos trazer um probleminha aqui para vocês, olha só. Maria tem o dobro da idade de Lúcia e se Maria tivesse 8 anos a menos e Lúcia tivesse exatamente 4 anos a mais, as duas teriam a mesma idade, gente. Então, determine a equação correspondente ao problema e calcule a idade de cada uma. Então, para a gente poder elaborar uma resolução para esse problema, a gente vai ter que pegar justamente as sentenças que são chave para o nosso problema, transformar essa linguagem que está expressa através de palavras em uma linguagem matemática. Então, se liga só nessa ideia. Maria tem o dobro da idade de Lúcia. Essa primeira sentença, ela é muito importante para toda a resolução do nosso problema. Então, eu queria que vocês tentassem interpretar justamente a análise dessa primeira sentença de palavras através de uma sentença matemática. Então, vamos pensar, ó, olha só. Maria tem o dobro da idade de Lúcia. Você sabe qual é a idade de Lúcia? Não. Então, nós vamos definir aqui a idade de Lúcia. Idade de Lúcia. Bem, a idade da Lúcia, a gente vai representar por uma letra, já que a gente não sabe qual é a idade dela. Nós vamos dizer que Lúcia tem uma idade X. E aí você está dizendo que a Maria tem o dobro da idade de Lúcia. Se a Maria tem o dobro da idade de Lúcia, a idade da Maria qual é? Vamos lá. Idade da Maria. Vamos analisar aí. A Maria, ela tem o dobro da idade da Lúcia. Então, isso nos leva a pensar que a idade da Maria é 2 vezes X. Beleza, até aí tudo bem. Mas aí você tem uma outra sentença que diz o seguinte: se a Maria tivesse 8 anos a menos e a Lúcia tivesse 4 anos a mais, elas teriam a mesma idade. Então, a gente vai chegar à finalização de uma equação do primeiro grau. Mas como? Perceba que ele diz aqui, ó, que se a Maria, vamos grifar, pegar aqui o meu marca-texto e vamos representar aqui essa primeira situação. Se a Maria tivesse exatamente 8 anos a menos, então você vai pegar a idade da Maria, vai tirar 8 anos e vai dizer que se você pega a idade da Lúcia e coloca 4 anos a mais, você vai ter exatamente a igualdade das suas idades. Então, a idade da Maria vai ser igual à idade da Lúcia quando a Maria tiver 8 anos a menos e a Lúcia tiver 4 anos a mais. Então, como é que a gente vai raciocinar? Vamos finalizar, vamos armar a sentença que vai mostrar a equação
justamente que resolve o nosso problema. Então, olha só. Pegue aí a idade da Maria. Qual a idade da Maria? A idade da Maria é 2x. E aí você vai retirar 8 anos. Então, pega a idade da Maria, 2x, retira 8 anos. E a idade dela vai ser igual à idade da Lúcia, quando a idade da Lúcia, que é x, mais 4 anos, você vai pegar a idade da Maria e vai dizer que é igual à idade da Lúcia, exatamente quando a idade da Maria tiver 8 anos a menos e quando a idade da Lúcia tiver 4 anos a mais. Então, você vai fazer essa correspondência. O que é que você vai ter? Você vai ter 2x menos 8 igual a x mais 4. Eu quero que você utilize os princípios da equivalência justamente para resolver nosso problema. Então, a ideia é determinar o valor de x. Mas como é que a gente pode fazer isso? Geralmente, o que é que você vai fazer? Vai colocar no primeiro membro tudo que for termo desconhecido. E no segundo membro, os termos que são conhecidos por você. Então, olha só. Eu tenho que dar um jeito de fazer esse 8 negativo sair daqui e ir para o segundo membro. Geralmente, o que é que você faz de forma prática? Você pega apenas o 8, manda para o segundo membro com o sinal trocado. Então, ele vai mais 8. Só que a gente não vai fazer assim. Vamos utilizar o princípio da equivalência. Que princípio? O princípio aditivo. Então, você vai pegar o 2x menos 8 e você vai colocar o mais 8 aqui no primeiro membro. Só que já que você acrescentou o mais 8 no primeiro membro, você vai também acrescentar o mais 8 no segundo membro, para permanecer a equivalência. Então, vai ficar x mais 4 mais 8. O que é que você percebe? Você vai perceber o seguinte, que esse 8 negativo com o 8 positivo acaba se cancelando. E aí você vai ficar com o quê? Você fica com 2x. 2x é igual a x mais 12. Somei 4 com 8, dá 12. Qual é o próximo passo, gente? É você fazer esse x que está no segundo membro, passar para o primeiro membro. E aí, qual o processo? O mesmo processo. Você vai aplicar o princípio aditivo. Só que o que é que você vai fazer? Você vai colocar um termo negativo, um x negativo, no segundo membro, e você acrescenta ele também no primeiro membro. Então, vai ficar 2x menos x, que é igual a x positivo, menos x mais 12. Vou puxar para cá para a gente poder finalizar. Então, quanto é 2x menos x? 2x menos x é exatamente igual a x. Então, x é igual a quem? Esse x positivo com o x negativo vai ser cancelado e eu fico com x igual a 12. Então, essa é a minha resposta. X igual a 12. Então, já que a gente conseguiu determinar o valor de x, que é justamente a idade da Lúcia, a gente consegue determinar a idade da Maria também. Então, isso aqui é igual a 12 anos. 12 anos. Idade da Lúcia, 12 anos. Já a idade da Maria é o dobro. 2 vezes 12, onde o resultado aqui é 24. 24 que? Anos. Então, para finalizar a questão, a gente sabe aqui que a idade da Lúcia é exatamente igual a 12 anos e a idade da Maria é exatamente igual a 24 anos. Então, a gente matou o nosso problema utilizando esse processo de interpretação e de transformação de uma sentença através de palavras em uma linguagem matemática e nós aplicamos todos os princípios da equivalência que poderíamos utilizar na questão para resolver e achar o nosso resultado. Então, idade da Lúcia, 12, idade da Maria, 24. Vamos dar continuidade, vamos ver mais alguns problemas para que a gente possa entender todo o processo de resolução de problemas envolvendo a equação do primeiro grau. Olha aqui o próximo problema da gente. O poço A, ele contém 700 litros de água, enquanto que o poço B, ele contém 800 litros de água. Usando baldes iguais, Paulo tirou 100 baldes de água do poço A e Roberto tirou 120 baldes de água do poço B. Sabendo que os poços ficaram com a mesma quantidade de água, quantos litros de água comporta cada balde? Então, a ideia
é que a gente faça o quê? A gente tente interpretar as sentenças que estão inseridas dentro do contexto do teu problema. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, olha só. O poço A, ele tem 700 litros de água, enquanto que o poço B, ele tem 800 litros de água. Usando baldes iguais, Paulo tirou 100 baldes de água do poço A e Roberto tirou 120 baldes de água do poço B. Sabendo que os poços ficaram com a mesma quantidade de água, quantos litros de água comporta cada balde? Bem, pessoal, o que você precisa entender é que os baldes que estão sendo utilizados aí, eles possuem a mesma capacidade. Então, a mesma quantidade de água que vai ser retirada por um balde no poço A, vai ser exatamente a mesma quantidade de água que vai ser retirada de um poço B. Porém, o que é que você entende aqui? Eu tenho um poço com 700 litros de água, o outro poço tem 800 litros de água. O Paulo tirou exatamente 100 baldes de água do poço A, enquanto que o Roberto tirou 120 baldes. E aí o que é que acontece? O volume se iguala, tudo bem? O volume de água contido no poço A e contido no poço B ficou igual. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai dizer que cada balde tem uma capacidade de X litros. Então, um balde possui a capacidade de X litros. É o que você tem. Então, beleza. Até aqui tudo bem. Você tem uma capacidade por balde de X litros. Os baldes são iguais. O balde que está sendo utilizado para tirar água do poço A é o mesmo balde que é utilizado para tirar água do poço B. Possuem a mesma capacidade. Só que aí você tem a seguinte estratégia. Tirou-se 10 baldes do poço A, tirou 10 baldes não, 100 baldes do poço A e tirou 120 baldes do poço B. E quando você tirou essas determinadas quantidades, você acabou ficando com a mesma capacidade de água no poço A, exatamente a mesma capacidade para o poço B. Então, a quantidade de água fica exatamente igual nos dois poços. Então, o que é que você vai fazer? Você vai dizer o seguinte, ó. Você vai ter 700 litros de água no poço A, mais a retirada de 100 baldes de capacidade X litros do poço A, é igual aos 800 litros do poço B, menos o que? Aqui no primeiro poço é menos, viu? Você tem 700 litros e está retirando 100 baldes. Então, 700 menos 100 vezes X é exatamente igual a 800 litros menos 120 vezes X. Então, o que é que a gente vai fazer? A ideia é que você trabalhe com o teu primeiro membro sendo representado apenas os números desconhecidos, apenas os termos desconhecidos. No segundo membro, apenas os termos que são conhecidos. Então, a ideia é fazer com que 700 vá para o segundo membro e 120x vá para o primeiro membro. O que é que a gente vai utilizar? O princípio aditivo. Então, utilizando o princípio aditivo, você vai fazer o seguinte, você pega 700 menos 700, que é o que você está acrescentando ao primeiro membro, aí menos 100x, que é igual ao quê? A 800, menos 700, menos 120x. Aí, olha só, 700 positivo vai embora com 700 negativo, você fica com menos 100x. Que é justamente a quantidade de litros que foi retirado do poço A. Que é igual a quem? 800 menos 700, que é exatamente igual a 100 litros, menos 120 vezes X litros. Então, olha só, o próximo passo é fazer com que esse 120x passe para o primeiro membro. Para isso, utilizando novamente o princípio aditivo, você vai acrescentar o que ao segundo membro?
mais 120, porque com isso você cancela o 120 negativo. Então vai ficar assim, ó, menos 100x mais 120x, que é igual a 100 menos 120x mais 120x. Então, observe só, menos 100 mais 120x, você vai ficar com o quê? Com 20x, que é igual a quem? Menos 120 com mais 120, vai embora, cancela, eu fico só com 100. Então, aqui eu fico com 20x igual a 100. Colocando aqui de lado para a gente poder terminar, o que é que você vai utilizar agora? Você vai utilizar o princípio multiplicativo. Já que eu tenho 20x e eu quero ficar apenas com o x, eu quero apenas descobrir o valor de x, você vai fazer o seguinte, você multiplica o primeiro membro por 1 sobre x, que é o inverso de 20. Então, você vai multiplicar o primeiro membro por 1 sobre x e o segundo membro também por 1 sobre x. Então, vai ficar 1 sobre 20 vezes 1 sobre 20 vezes 20x, que é igual a 100 vezes 1 sobre 20. Quando você faz isso, você acaba cancelando o 20, vai ficar só com x, que é igual a 100 dividido por 20, é 5. Então, x é exatamente igual a 5. 5 o que, gente? 5 litros. Só organizar aqui o raciocínio. Então, x é exatamente igual a 5 litros. Essa é a capacidade de cada balde. Então, quantos litros de água comporta cada balde? Então, cada balde comporta exatamente 5 litros. Cada balde comporta exatamente 5 litros de água. Então, essa é a capacidade de um balde considerado nesse nosso problema. Beleza, gente? Então, ficou tudo entendido, né? Deu para entender o raciocínio? Beleza. Vamos passar para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão é justamente aqueles famosos desafios que vocês conhecem aí pela internet, pelo Instagram. Então, a ideia é utilizar exatamente uma transformação dessas representações através de figuras, através de uma linguagem matemática. Então, você vai utilizar uma linguagem matemática para representar cada igualdade dessa, cada equação que nós temos aqui. Então, como é que a gente vai fazer para resolver? Você tem aqui, ó, exatamente quantos cavalos? Um cavalo mais outro cavalo, que é igual a 30. Se você substituir a representação desse cavalo por uma letra qualquer, vamos supor que seja um cavalo seja exatamente igual a x. Então, eu tenho x mais x mais x. X mais x mais x, eu tenho exatamente o que, gente? 3x, que é igual a 30. Onde, se você aplicar o princípio multiplicativo, você vai pegar e multiplicar o teu primeiro membro por 1/3, que é o inverso de 3. 1/3 vezes 3x é igual a 30 vezes 1/3. Onde isso aqui é exatamente igual a quanto? Isso aqui é exatamente igual a 10. Vai ficar 1 vezes 3, 3, dividido por 3, 1. Então, 1 vezes x, x. Que é igual a quem? 30 vezes 1, 30, dividido por 3, 10. Então, x é igual a 10. E aí, logo em seguida, você vai para a tua próxima equação, que está dizendo o quê? Vamos pegar aqui a próxima equação. Vamos resolver ela aqui. Na próxima equação, você tem um cavalo, que você sabe que vale 10. E aí você tem 2 ferraduras mais 2 ferraduras, que é igual a 18. Você sabe exatamente quanto é essas 2 ferraduras? Você não sabe. Então, bora representar por uma letra. Vamos colocar aqui mais y. Então, as 2 ferraduras é exatamente mais y. Então, mais y, que é igual a 18. Então, olha só como é que fica.
Utilizando o princípio aditivo, você vai somar o quê? Menos 10 no primeiro membro e vai somar menos 10 no segundo membro. Então, vai ficar 10 menos 10 mais o quê? Y mais Y, 2Y. Que é igual a quem? 18 menos 10. Então, vamos cancelar o 10. Vamos ficar só com 2Y no primeiro membro. Que é igual a quem? 18 menos 10, que é igual a 8. Então, teu Y, teu 2Y, ele tem que ser multiplicado pelo inverso de 2, que no caso é 1 meio. 1 meio vezes 2Y, que é igual a 8 vezes 1 meio. O que foi que a gente acabou de fazer? Nós acabamos de aplicar o princípio multiplicativo. Então, 1 vezes 2y dá 2y. 2y dividido por 2 dá exatamente igual ao que, gente? Dá exatamente igual a y. Então, y é igual ao quê? 8 vezes 1, 8, dividido por 2, 4. Então, y é igual a 4. Então, essas duas ferraduras aí correspondem ao valor de 4. Então, 4 é o valor da composição de duas ferraduras. Aí vamos lá. Essas duas ferraduras representam justamente o valor 4 menos as duas botas, que é igual a 2. Então, vamos lá. Vamos representar o valor das duas botas. Vamos puxar aqui, ó. 4. A equação fica 4 menos o quê? As duas botas, que eu vou chamar de Z. Então, 4 menos Z é igual a 2. Resolvendo isso aqui, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou dar um jeito de passar esse termo menos Z para o segundo membro, que aí já fica positivo, eu não preciso ficar multiplicando por menos 1. Então, a gente vai fazer o seguinte. Para fazer com que o 2 venha para o primeiro e que o Z vá para o segundo, ou então que a gente faça logo o Z ir para o segundo, a gente vai fazer o quê? Vamos pegar 4 menos Z mais Z, que é igual a 2 mais Z. Esse menos Z com mais Z cancela, ficando somente o 4, que é igual ao quê? 2 mais Z. O que é que vai acontecer aqui no segundo membro? Você vai acrescentar menos 2. Acrescentando menos 2 ao segundo membro, você tem que fazer a mesma coisa no primeiro. Então, vai ficar 4 menos 2, que é igual a 2 menos 2 mais Z. Então, vai embora o 2 positivo com o negativo, vai ficar 4 menos 2, 2. Que é igual a Z. Então, 2 é exatamente igual a Z. Então, as duas botas valem 2. Então, o valor das duas botas é exatamente igual a 2. E aí, por fim, ele pergunta, uma bota mais um cavalo vezes o valor de uma ferradura é igual a quanto? Então, qual o valor de uma bota? Se duas botas correspondem ao valor de 2, duas botas correspondem ao valor de 2, significa que uma bota corresponde a 1, certo? Mais quem? Um cavalo. Um cavalo corresponde ao valor de quanto? De 10. Então, vamos colocar aqui, cavalo é exatamente igual a 10, multiplicado, certo? Você vai colocar aqui o sinal de multiplicação, por o valor de quem? De uma ferradura. Se duas ferraduras, qual o valor de duas ferraduras? Uma ferradura tem que ser exatamente igual a 2. Por quê? Porque as duas ferraduras, vamos colocar aqui o valor dela. As duas ferraduras correspondem a 4. Então, aqui é o valor de 4. Duas ferraduras igual a 4. Então, significa que uma ferradura é 2. Então, qual o valor dessa expressão? Uma bota mais um cavalo multiplicado por uma ferradura é igual a quanto? Primeiro resolvemos a multiplicação. Então, 10 vezes 2 é 20. E aí você soma com 1. Então, 1 mais 20, isso aqui é igual a 21. Então, esse é o valor final do nosso desafio. Então, uma bota mais um cavalo multiplicado por uma ferradura é exatamente igual a 21, gente. Então, pessoal, a gente encerra por aqui a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido tudo a respeito da resolução de problemas envolvendo a equação do primeiro grau e nós nos vemos em uma próxima aula. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.